Olá, sou o professor Másio Miguel e hoje vamos falar do iluminismo. Pessoal, primeiro precisamos definir o que seria iluminismo. Nós temos ideias burguesas baseado na razão para destruir o antigo regime. E aqui nós temos duas ideias importantes: o uso da razão para explicar as coisas e temos também a ideia de destruir o antigo regime. A perspectiva do antigo regime, quando nós falamos de sua política, por exemplo, é falar do absolutismo, isto é, todo o poder concentrado na figura do rei. A proposta dos iluministas vai ser pensar uma sociedade burguesa e pensar em opções para substituir o iluminismo. Neste caso, uma das propostas para substituir o absolutismo vai ser a ideia de liberalismo político de John Locke. Esse cara, ele é considerado um dos criadores do pensamento iluminista e foi na Holanda que ele escreveu textos defendendo alguns dos elementos essenciais de um regime democrático, tal como entendemos ainda hoje. Entre suas principais ideias estão essas: o poder político advém do povo, e nós temos duas categorias: o poder legislativo e executivo, que devem ser separados. No legislativo, você tem a ideia de o povo ser eleito e renovado, e que as decisões por maioria devem ser obedecidas por todos. Nós temos ainda uma ideia interessante de John Locke, que ele acreditava na liberdade e na tolerância religiosa e acreditava nos direitos naturais do homem, como o direito à vida, à propriedade e à liberdade. Por suas ideias, teve grande influência na derrubada do absolutismo inglês. Uma de suas frases mais famosas é: o homem vive livre e em paz no seu estado de natureza. Então, essa daí vai ser uma das propostas para substituir a base absolutista. Uma segunda opção que nós temos vai ser com base na tripartição do poder de Montesquieu. Esse filósofo não poupou críticas ao governo absolutista e à Igreja Católica. Montesquieu ele é conhecido por criar e defender a teoria de três poderes. A separação seria o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa separação controlaria os abusos de poder do rei para que as decisões fossem divididas, visando ao bem da população. Cada um desses poderes é independente, não intervindo nos demais, e, ao mesmo tempo, tem capacidade de impedir abusos de poder. O judiciário tem a função de julgar com base nos princípios legais, o executivo tem a função de executar as leis e o legislativo, por sua vez, cabe a criação das leis. Esse, então, vai ser um dos modelos colocados. Perceba que o John Locke oferece dois poderes, o Montesquieu oferece três poderes. Outra opção bem interessante nessa época para substituir o absolutismo vai ser a ideia de democracia direta colocada pela figura de Jean-Jacques Rousseau. Ora, o Rousseau não só pregava o fim da monarquia absolutista, como entendia que essa forma de governo deveria ser substituída por uma república democrática, capaz de assegurar a liberdade individual de todas as pessoas. Para ele, os princípios de liberdade e igualdade social deveriam ser os pilares fundamentais de um Estado democrático. Na opinião de Rousseau, cabia ao Estado a tarefa de seguir as leis elaboradas pelo Poder Legislativo e, ao mesmo tempo, exigir que todos cumprissem a legislação em vigor. Por isso, ele vai trazer essa ideia: todos são tratados iguais, a soberania está no povo e o poder político é um dever de todos. Lei fundamental é a vontade geral. Essa, então, acaba sendo aí uma das marcas muito importantes na substituição do absolutismo. Outra marca que a gente deve perceber do antigo regime vai ser o mercantilismo. Galera, os seguidores do mercantilismo era fundamental a intervenção do Estado na economia, visando ao fortalecimento econômico das nações.
Seus seguidores acreditavam que o governo deveria adotar medidas protecionistas, estabelecendo barreiras alfandegárias e medidas de apoio à exportação, bem como impedir a livre iniciativa dos indivíduos. Características do iluminismo que a gente deve pontuar seriam uma política protecionista, o metalismo, monopólio comercial e uma balança comercial favorável. Nessa perspectiva, numa sociedade burguesa, nós teremos algumas substituições a esse modelo. A primeira que podemos pontuar vai ser o caso do liberalismo econômico de Adam Smith. Esse cara, ele vai trazer a ideia de que o Estado não deveria intervir em assuntos comerciais ou econômicos. Adam Smith, ele vai trazer a ideia de defender um desenvolvimento econômico das nações que só poderia ser alcançada se existisse uma completa liberdade de mercado. Ou seja, o Estado deveria permitir a livre concorrência e o livre estabelecimento de preço das mercadorias. Essa defesa da liberdade comercial passou a ser conhecida pelo nome de liberalismo econômico. Adam Smith defendia a ideia de que as relações entre os produtores e os consumidores fossem reguladas naturalmente pelo mercado, por meio da chamada lei da oferta e da procura. De acordo com esse princípio, sempre que há uma grande procura por determinado produto, seu preço tende a subir. Da mesma maneira, se a procura é menor, o preço tende a cair. Para Adam Smith, tentar estabelecer um preço fixo ou impedir o livre trabalho dos indivíduos atrapalharia o desenvolvimento natural e racional do mercado. Como você pode observar nesta imagem, ele vai falar que a ideia de oferta e demanda é o fator que vai regular o mercado. Outro pensamento que vai surgir na época, bem parecido com o liberalismo econômico, vai ser a proposta colocada pelo grupo dos fisiocratas. Galera, a palavra fisiocracia vem do grego e tem aí duas radicais. Sofia, physis, na verdade, que significa natureza, e kratos, que significa governo. Então seria aí um governo natural. O caso dos fisiocratas, eles vão trazer a ideia de que toda a riqueza vinha das práticas agrícolas. Eles diziam que o comércio nada mais era do que troca de riquezas. Então esses caras, eles vão propor um novo modelo de sociedade. Por fim, temos aqui a última característica do antigo regime, que é uma sociedade baseada em estamentos. Lembrando que estamentos é uma sociedade dividida pelo nascimento. O primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza e o terceiro estado é o restante da população. Para uma sociedade burguesa, os caras vão propor a ideia de classe social, que vai ter como divisão da sociedade o dinheiro. Como você pode observar nesta imagem, o dinheiro pode fazer você ter uma qualidade de vida, ocupar espaço social muito distinto na nossa sociedade. E que do dia para a noite você pode alternar desses lugares com base no seu talento, na sorte ou eficácia do seu trabalho. Tá certo?